Hoje nós temos um episódio muito especial, porque ele não é só em comemoração ao Dia da Gestante, que é o dia 15 de agosto, mas também em comemoração ao Agosto Dourado. É um mês onde é se falado sobre a importância do aleitamento materno. Olá, meu nome é Bárbara Sens e esse é o Bat Talks, um podcast que também é transmitido no YouTube. Aqui você vai encontrar conversas entre amigos sobre as aventuras de simplesmente sermos nessa vida. O objetivo é acrescentar algo no seu dia, uma inspiração, um insight ou uma reflexão. Pode ser uma ideia ou simplesmente uma risada. Portanto, sinta-se em casa e seja muito bem-vinda à nossa mesa. Então, o tema de hoje é amamentação consciente. E esse episódio é patrocinado pela Maitá Cosméticos Naturais, que apoia o bem-estar da mamãe e o bebê com produtos naturais. Então, eu vou apresentar a minha convidada para vocês, que é uma enfermeira especialista em banco de leite e, além disso, ela é mãe da Maia, que amamentou durante 4 anos e há mais de 10 anos transforma vidas maternas na amamentação, acolhendo mais de 8 mil mulheres e famílias. Seja muito bem-vinda, Vanessa. Obrigada. É um prazer te conhecer pessoalmente agora e também um pouquinho da sua história. Estou muito feliz de estar aqui. Para mim, falar sobre amamentação é um prazer, tanto da minha experiência pessoal quanto profissional, que é algo que eu amo fazer e me identifico muito há muito tempo. Então, assim, eu estou sempre aprendendo, né? Porque a experiência com outras mães também traz muito aprendizado pra gente, né? Então, para mim é incrível. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu queria que você começasse, então, explicando um pouquinho sobre o tema, né, do nosso podcast. A Maitá pediu para que a gente falasse sobre o que é o aleitamento consciente. Então, o aleitamento, ele é algo muito amplo, né? É um processo, eu sempre falo isso para as mães. É um processo que começa na gestação e vai até o desmame. Então, é muito importante, assim, a questão consciente que eu digo, é a mulher ter informação. Porque no momento que tu tem a informação, tu consegue fazer uma escolha consciente, né? Então, assim, se tu não tá informada, tu vai por um caminho, né? Que muitas vezes o desfecho não é aquele que tu gostaria. Então, assim, a informação realmente começa na gestação, né? Então, quanto mais informada a mulher tiver, mais fácil vai ser, né? Claro que eu sempre falo, isso não exclui o apoio que a mulher precisa depois quando o bebê nasce. Mas, ela já tendo a informação, isso já facilita bastante. Isso é muito nítido, assim, né? Quando eu faço atendimento, uma mãe lá na gestação e eu acompanho depois que o bebê nasce, porque aconteceu alguma dificuldade. Ela, quando entra em contato comigo, ela já fala, olha, Vanessa, tô sentindo isso, aquilo, não tô conseguindo dar conta aqui, né? Tô precisando de ajuda, mas ela já sabe identificar. Não é aquela mãe que eu digo caiu de paraquedas, né? E não sabe o que tá acontecendo. Já tá consciente mesmo. Isso, exatamente. Então, começa desde a gestação, mas essa consciência, ela também vai durante todo o processo da amamentação. Exatamente. E o básico, o mais importante, a mulher precisa refletir sobre isso, além de se informar, né? Porque na consulta de pré-natal eu já falo sobre tudo isso. Então, ela já vai sair dali do consultório já assim, né? Ou em casa, né? Porque eu faço domiciliar também essa consulta. Mas então ela já está refletindo sobre essa situação, vai conversando com a família. Eu sempre peço também para o companheiro, né? Ou o familiar que vai estar com ela quando o bebê nascer, para estar junto nesse momento. Porque daí eles vão refletir, né? Ela vai ver sobre o desejo dela, né? De amamentar ou não, porque isso precisa ser respeitado. Isso é ter consciência, né? Eu quero, não quero, o que eu sinto em relação a isso? Desmistificar, né? A questão tanto de, amamentar dói, ou, minha mãe não teve leite, eu também não vou ter, né? Então, são muitos mitos que envolvem a amamentação. Então, a gente já conversar sobre isso na gestação, a mulher também, ela já está mais blindada com esses palpites, né? Essas sugestões que vão aparecendo aí, porque a gestante já ouve bastante, na amamentação também. E mais segura das suas escolhas, como você falou, né? Que muitas, na verdade, acabam descobrindo que não estão dispostas a amamentar. Isso tem que ser respeitado. Exato. Eu sempre falo, eu tô aqui para informar. Agora, a escolha é tua e eu vou apoiar a escolha que tu tiver. Legal, muito bom. Assim, quando a gente fala de amamentação, as coisas que eu mais escuto são os desafios e as dificuldades, né? Que a gente estava falando até anteriormente, que é uma verdadeira entrega, né? Quais são os maiores desafios na hora da amamentação que você vê, assim? Né? Eu sei que depende muito, né? Varia de mulher para mulher, mas quais são os principais?
Eu sempre falo, né? Cada experiência é única, né? Tanto da mulher se eu for comparar a minha com a de uma outra mulher, como eu com outros filhos. Se eu tiver 1, 2, 3, cada experiência é única, né? Se eu tô no minha primeira experiência, tudo é muito novo. Quando é o segundo, já não é tudo novo, mas tem um outro maior que tá ali esperando atenção também. Então eu tenho que me dividir, né? Entre o recém-nascido e o bebê a criança que já tá ali. Sim. Então, cada experiência é única mesmo. Tanto o desafio físico, né? Muitas mulheres ali vão ter mastite, vão ter, às vezes, né, uma rachadura, vão ter a dor, uma dificuldade da pega, mas também tem desafios psicológicos, né? Muitos. Tem, assim, o que influencia na mulher é tanto questões, né, hormonais, emocionais, né, se eu tô preparada para isso. Porque quando chega o bebê, a gente cria, né, uma expectativa lá na gestação, né, aquele mundo romântico, né, que a mãe vai botar o bebê para mamar e vai lindamente acontecer. Só que nem sempre isso acontece, né? Então a gente, quando acontecem os desafios, a gente precisa desse apoio, né? Com certeza. Então, o que acontece? Pode ser desafios ambientais. Às vezes a mulher está num ambiente onde tem pessoas influenciando, a criança está chorando e aí já diz, nossa, tá com fome. Aí teu leite é fraco, não tá sustentando o teu bebê, né? Então isso já gera uma insegurança na mãe, uma sensação de incapacidade, né? Chorar é muito comum também, puerpério, né? Para quem nunca ouviu falar em puerpério, é uma palavra assim que quem já passou, né? É um momento assim que é muito intenso, né? É um bebê que está chegando, seja o primeiro, o segundo, mas é um momento único, assim. Então, existe muito uma adaptação entre a mãe e o bebê. Às vezes, tem pessoas no entorno ali que a mulher não está se sentindo à vontade. Às vezes, tem questões da mama mesmo, né? Mais específicas, assim. Quando o leite desce, que a mama fica mais volumosa. Aí, o bebê tem dificuldade. A pega é uma questão que é muito, muito complicada para muitas mulheres no início. E aí, se fissura, até cicatrizar, fica dolorido, né? É preciso ter um apoio para saber como manejar com a mama, como colocar o bebê para mamar, posicionamento, a pega. Então tem essas questões técnicas, mas tem as questões emocionais também, porque a mulher está desenvolvendo o papel de mãe, né? Principalmente de primeira viagem. Então eu sempre digo assim, o casal às vezes está há 10, 15 anos juntos, mas estão ali como casal. O homem e a mulher, eles sabem, conhecem já essa relação. Mas como pai e como mãe, tá tudo começando, é tudo muito novo. Descobrindo no meio do negócio acontecendo. Isso, exatamente. Né? E como é que o teu trabalho pode ajudar as mulheres a superar, né, esses desafios? Claro, com a informação, né, dessas coisas mais técnicas que você falou, e dessa parte psicológica, você também consegue orientá-las? Isso. Na consulta de pré-natal, eu já falo sobre tudo isso. Né? Eu começo muito falando nessas questões de como a família está se estruturando. Eu faço um link para que o casal consiga se conectar lá com o futuro e planejar. Né? Como vai ser quando o bebê chegar? Quem vai estar te acompanhando? O pai do bebê vai estar junto? Não. Quanto tempo? Ele vai ter 5 dias, né? Porque tem... Né? A licença paternidade muitas vezes é 5 dias. O que é 5 dias para um bebê recém-nascido, né? Para uma família recém-nascida. Então, às vezes é 20 dias, às vezes o pai trabalha em casa. Então, como vai acontecer essa dinâmica, né? Tem alguém para cozinhar? Quem vai preparar a comida dessa mulher? Porque ela precisa estar nutrida, né? Não só fisicamente e emocionalmente, ela precisa estar nutrida em todos os sentidos. Então, quem vai estar ali com ela apoiando? Né? Como vai estar a dinâmica da casa? Às vezes tem outra criança. Já teve consultas que eu fiquei ali um tempão conversando com ele sobre isso. É roupa para lavar, né, recém-nascido. Organização. Tudo, né? tudo. Essa organização. E eu acho que quando se tem essa organização, essa conscientização antes, isso minimiza muitos problemas da amamentação. Que vão repercutir na amamentação. Exatamente. Né? Todas essas questões do ambiente também influenciam. Muitas mães eu já atendi que a técnica da amamentação a gente resolveu facilmente, minutos. O resto da consulta foi ou uma questão emocional, que daí a mulher começa ali, né? A gente começa a conversar e ela vai liberando, né? Porque também tem essa questão do leite. A mulher, quando ela tá tensa, ela não libera.
a ocitocina, né? Então, muitas vezes ela chega apavorada porque não tem leite, e a gente começa a conversar, eu vou manejando com a mama dela, e nisso o leite vai fluindo, chora, né? Quando a mulher chora, o leite flui, as águas, né? Então, isso vai acontecendo, né? Eu já ouvi de algumas pessoas próximas dizerem que mais desafiador que o próprio parto foi a amamentação. Justamente porque não é uma coisa que só a mãe, digamos ali, é capaz de fazer. Aí, claro, depende de toda essa rede de apoio, tá ali. Sim. Mas ela já estando numa posição tão vulnerável e só depender dela no parto, tem outras ajudas, tem outras formas ali, né, de o bebê vir ao mundo, caso não aconteça como ela imaginou, mas a amamentação não. E a amamentação, ela também tá muito relacionada com frustrações, né, porque tem também essa expectativa, assim como o parto, às vezes também tem, mas eu acho que é uma coisa ainda mais forte, pessoal da mulher, porque só depende dela, concorda? Sim, e outro desafio muito grande também, em função de toda essa demanda, a privação de sono. Ah, sim, Privação bem de lembrado. sono é uma questão que pega para muita mulher, assim, né? Porque a demanda é grande, né? Porque o bebê, ele mama ali, depende de cada bebê, né? Tem bebê que faz intervalos de 2 horas, 1h30, 3 horas, principalmente no início é bem irregular. Eu digo que a gente não dorme, a gente pisca, né? A gente pisca e o bebê já tem que amamentar de novo. Então, isso também vai se tornando exaustivo, né? Se a mulher não tem um apoio, se ela tem que amamentar, ainda colocar o bebê, né? Muitas vezes o bebê, quando a gente leva assim para ver se ele vai arrotar ou não, que também é algo que não é obrigatório, mas precisa colocar o bebê elevado. Quando tem alguém para fazer isso para ela também, ela consegue, né, descansar um pouco mais. Então, assim, ter esse apoio, esse suporte ajuda bastante nesse sentido, porque a mãe precisa estar descansada, ela precisa dormir, ela precisa... Isso tudo favorece, né, quando ela está eu digo que a gente não produz o hormônio do estresse e do prazer ao mesmo tempo, né? Então, para ela estar tranquila e para ela produzir ocitocina e produzir o leite, ela precisa desse apoio, né? Ela precisa estar bem, desse autocuidado também. E já entrando, então, pegando um gancho, já entrando aí num mito ou verdade, sobre a questão de leite fraco, produzir pouco leite... Conta um pouco sobre isso, que a gente ouve falar tanto, meu leite era fraco, eu tinha pouco leite, parou de vir. Com o que isso tudo está relacionado? Estresse. Porque o que acontece? Isso que a gente estava falando, se a mulher não está bem alimentada, se ela está cansada, se ela está, né? Isso tudo pode gerar dor, quando a mulher está com dor, né? Seja o pós-parto, por alguma questão. Isso tudo, não está dormindo bem, isso tudo pode influenciar na produção de leite. Mas muitas vezes essa produção de leite, que ela acha que é pouco, não é real. Então, por isso tem muita mãe que fala, eu não estou conseguindo ver o leite sair, mas quando ela vai fazer a ordenha, que a gente fala, né? Quando faz a compressão, ela não está fazendo no lugar exato, fazendo a técnica exata, então ela não tá vendo o leite sair. Então tem vários detalhes assim que podem fazer a diferença, sabe? Mas pode acontecer realmente uma redução da produção de leite. Mas está muito relacionado a um estresse, né? Então, assim, não tem o leite secar. Toda mulher que tu fala assim, ele não seca da noite pro dia, né? Sim. Então, quando tu pergunta pra mãe e ela volta lá naquela época, ela fala, aconteceu alguma coisa, né? Ou na família, ou uma mudança, ou alguma coisa aconteceu que influenciou no estado emocional dessa mulher, no estresse, né? Retornei, voltei, foi quando eu voltei para trabalho, né? Então, muitas mulheres, elas voltam em função do prazo que precisa voltar, mas elas não se sentem preparadas para deixar o bebê. Sim. Né? Muitas vezes a licença é 4 meses, 6 meses, o bebê é muito pequenininho. E a mulher não se sente confortável para isso ainda, né? E às vezes até mesmo a falta de informação. E aí o bebê não pega direito, não tem o estímulo para produção, né? Também acontece. Exatamente. Isso, né? Não tá estimulando direito e acaba que para de produzir, né? Isso, exatamente. Tem o uso de bico de silicone, por exemplo. Pois é, isso eu vi, inclusive, quando eu tava vendo seu Instagram, eu vi muito interessante, porque eu não sabia, não sou mãe ainda, sobre o bico de silicone, que você não aconselha. Não. Porque o bico de silicone, ele é um bico intermediário, né? Ele fica entre a boca do bebê e o seio. Então, o bebê, ele precisa ordenhar bem na região da areola. Então, com aquele intermediário, o bebê não consegue alcançar a área.
Então, se o bebê não alcança a área, ele não extrai bem o leite vai saindo aos poucos, né? Muitas vezes o bebê fica com fome, não ganha peso e diminui a produção do leite da mãe, porque precisa fazer essa ordenha no lugar ali onde ele vai fazer o estímulo. Exatamente. E por que existe? Eu totalmente leiga nesse assunto. Por que existe o bico de silicone? É muito bom. A indústria tá aí para vender, né? Então, a indicação, digamos assim, é porque a mãe não tem bico. Aí aquele ali substitui a mãe que não tem bico. Mas, eu sempre falo, independente do tipo de bico, a mãe inicialmente sempre vai precisar ajudar o bebê a abocanhar. Né? Quanto mais, para ele fazer essa pega, quanto mais na areola possível, o bebê com a ajuda ele consegue muito mais fácil. Olha. Né? Ainda mais que entre o terceiro e o quinto... Então ela sempre ajudando, independente do bico. Isso. Não precisa do... Não, ela precisa ajudar o bebê a abocanhar. Entendi. E ela também precisa fazer um manejo na mama, porque entre o terceiro e o quinto dia desce maior volume de leite, a mama fica inchada, volumosa. Então, quando ela faz esse manejo, ela ajuda o bebê a abocanhar mais no fundo, porque também se ela estiver muito túrgida, muito inchada, o bebê não consegue abocanhar. Então, são formas que a gente tem para ajudar o bebê a fazer uma pega adequada e não machucar a mãe, né? E agora, você falou essa questão do bico, eu fiquei curiosa. É mais difícil para as mães que não têm bico amamentar ou é igual? Ou tanto não tem a mãe regra? que tem bico, independente do tamanho, sempre eu oriento a fazer esse ajuste de pega para garantir que o bebê vai chegar mais no fundo possível. Porque o bico do seio, ele fica no fundo da boca do bebê, né? Então, quando ele fica no fundo, não machuca a mãe e aí o bebê consegue extrair bem o leite. Então, independente do tamanho do mamilo, abocanhar a areola, o máximo que puder. Eu nunca digo a areola toda, porque tem mãe que tem a areola grande, né? Então, isso aí já é é como se tu dissesse pra mãe assim, nossa, agora então a minha areola é enorme, eu não vou conseguir botar todo dentro da boca do bebê. Uma barreira. Já é uma barreira, né? Nossa, eu não vou conseguir então. Mas não, independente do tamanho, o máximo que o bebê conseguir atingir é o melhor. E ela vai sentir conforto, entende? Não vai doer. Então, isso é um parâmetro também, a questão da dor. Fora que também tem a questão do frênulo lingual, né? O bebê que tem o frênulo curto, que é essa pelinha que tem entre a língua, né? Aí, essa pelinha, se ela é muito curta, o bebê não consegue exteriorizar a língua para fazer a ordenha. Porque a ordenha, o bebê faz um movimento assim, para buscar o leite, né, na mama. E aí, ela não consegue tirar, fica lá dentro da boquinha. Então, aí isso acaba, o bebê tenta compensar e fazer um outro movimento que acaba machucando a mãe. Entendi. Então, são algumas questões que a gente tem que avaliar. E tem como corrigir também, quando o bebê tem esse freno mais curto. Isso, a gente chama de frenectomia. Que aí faz um piquezinho ali. Pra aumentar. Isso, e aí libera. E aí, quando libera, a língua começa a fazer a ordenha, assim, tirou, a gente já coloca pra mamar e o bebê já mama e a mãe sente... Já resolve toda ali. a diferença. Que legal, que interessante. Isso eu não sabia também. Eu acho que tem muita coisa que eu não sei. Porque assim, a amamentação realmente algo que deve ser falado mais. Porque, claro, eu não sou mãe, mas eu tenho muitas amigas, muitas colegas conhecidas que são mães e que é realmente um desafio a amamentação. E... porque não é falado antes, porque tem muitas coisas na gestação para serem pensadas, faladas realmente, assim, sabe? Eu acho que a amamentação, elas deixam mais pra hora de precisar, assim, né? E eu acho importante a gente falar, porque olha só o mundo que tem. É o tipo de seio, de bico, da língua do bebê, né? Isso. Então precisa ser falado sobre isso. Isso. Porque durante a gestação fica naquela questão do parto, né? O parto, fica focado no parto. E a amamentação, quando o bebê nascer, a gente vai ver. Então, quando a gente pensa assim, é muito o que tu falou. É muito comum isso. Vanessa, eu tirei o parto de letra. Mas a amamentação tá difícil. Né? Até porque a amamentação não é um dia, 2, é prolongado. E eu queria que tu me contasse da tua experiência. Você amamentou a Maia, sua filha, que hoje tem 6 anos, por 4 anos. Isso. Como que foi essa experiência? Você já trabalhava com isso? Não foi aí que surgiu essa vontade de trabalhar com isso? Conta um pouquinho. Eu fiz residência em banco de leite na Fiocruz e lá eu não era mãe ainda. Então eu primeiro vivi toda essa experiência como profissional e aí quando a Maia nasceu, aí eu fui sentir na pele, né, a minha experiência. E aí é muito diferente? Não. Não?
A teoria é a prática. Isso. Quando eu tava vivendo, aí eu tive essa questão da privação de sono, né? Então, quando eu olhava assim pra minha situação, eu pensava, realmente eu entendo cada olheira que eu encontrava nas mães, nas milhares de mães que eu atendi. Então, assim, realmente é uma entrega, é uma dedicação, né? Porque tu imagina, 24 horas por dia, amamentando de 2 horas, e a minha filha no primeiro mês era 1h30 de intervalo. Então, assim, eu deitava, eu dormia 3 meses primeiros, foi assim, contato pele a pele, era ela comigo, né, deitada, era mamar e dormir, comer, e a minha vida era essa, né? Então, assim, cada mãe tem uma experiência, e a primeira semana foi a mais desafiadora, assim, porque na maternidade ela mamou super bem. Quando chegou em casa, que aí no 3º dia aumentou o volume, ela se desorganizou na sucção, né, eu senti um desconforto, mas daí eu sabia manejar, né? Técnica. Então, assim, isso. Aí eu fui fazendo com ela e aí foi se ajustando, né? Fui ajudando ela a mamar, eu ofereci no copo, porque o copo é uma forma que a gente consegue ajudar o bebê a se organizar novamente com o movimento de língua, que é o mesmo que faz no seio, né? Então, ela, assim, na primeira vez que eu fiz, eu ordenhava o meu leite, dava, e aí ela se organizava, eu botava no seio e ela mamava. Então, ela aprendeu, assim, em seguida. E aí depois foi maravilhoso, né? E aí são várias fases, né? Porque depois tem a introdução alimentar, e aí vai diminuindo a frequência em função disso, né? Mas fui continuando, 1 ano, 2 anos, 3 anos. 3 anos e meio, ela ainda mamava à noite. Olha só. Então, eu não tinha um sono contínuo. Até que chegou nos 3 anos e meio, e eu tava assim, nossa, eu preciso de uma noite inteira de sono. Mas aí foi muito tranquilo também essa fase. Conversei com ela, a primeira noite que ela acordou, conversei com ela, e aí, porque o bebê acorda e muitas vezes só vem ali, mama um pouquinho e já segue dormindo, sabe? É mais um apego, né? Isso, às vezes o bebê quer sentir que tá ali, né, do lado. Às vezes é sede, o bebê acorda à noite, pode querer. Então eu fui conversando com ela, na 3ª noite ela já não acordou mais, dormiu a noite inteira. E assim a gente foi a mais 30, meio ano, né? Mais 6 meses. Mais 6 meses nesse desmame mesmo. Isso, foi bem, bem gradativo. E claro, né? A gente tem fases assim, que muitas vezes a gente pensa nessa dedicação toda, até onde vai. Mas eu digo que vale muito a pena, assim. Vejo muito, assim, na minha relação com ela, né? Porque a amamentação também é um vínculo. Mas a gente tem que ter um olhar pro desmame, que também isso é uma questão que muitas vezes fica assim, a mulher vai lidando do jeito que ela sabe, também não troca sobre isso, né? Então, também é importante a gente olhar, porque é um encerramento de um ciclo, né? Então, pra mãe e pro bebê, né? Pra mãe e pro bebê. Muito acontece da mulher se sentir preparada. Ai, tô cansada. Deu, né? Agora eu vou encerrar. Só que daí o bebê não tá preparado. E aí ela fica naquela, né? Volta um pouco, não volta, fica... Aí se arrepende, aí chora, a mãe fica triste, o bebê pede. Então, é outra fase também que tem que ter um olhar para encerrar, né, de uma forma, porque a amamentação ela tem que ser, ela é um vínculo e depois a mãe precisa substituir os cuidados que ela tinha, né, em relação à amamentação, ela tem que substituir esses momentos com a criança por outras formas de carinho, outras formas de atenção, né, porque o bebê quando ele tá maior, ele não mama só por nutrir, né, não só quando ele em todas as fases, o bebê ele mama para se sentir seguro, para estar próximo da mãe, né, então quando o bebê cresce já começa a se alimentar, muitas vezes ele vem próximo da mãe e quer mamar, fica ali 3 minutinhos e já sai, né? Então é mais para ter esse contato mesmo, que foi construído desde lá do início, né? E tem também, eu já vi movimentos ao contrário, onde o bebê se desinteressou automaticamente e aí a mãe fica um pouquinho ressentida, sofre um pouquinho, mas é porque é um encerramento de ciclo e é normal também, eu acho, né? Por isso que não tem época certa, né? Não tem assim, falando sobre o que tu perguntou sobre a questão do leite também, a recomendação do Ministério da Saúde, Organização Mundial de Saúde, é 6 meses exclusivamente no seio, não precisa dar água, chá, suco, nada, é só leite materno que ali tem todos os nutrientes. E depois continuar amamentando por até 2 anos ou mais, porque ainda a mãe continua produzindo vitaminas e tudo mais. Sim. E cada fase da criança, o leite ele vai se adaptando, porque isso é fantástico também, né? Sim, lindo. O leite materno, ele é que nem o sangue, ele vai se adaptando. Quando a gente se fere, ele vai lá, né? E o corpo todo se volta para a recuperação daquele tecido.
E o leite materno a mesma coisa. O bebê, quando ele mama, se ele está doente, a saliva ali, ele identifica e o leite é produzido para curar essa criança. Específico, com tudo que a criança precisa. E cada fase, né? O bebê, quando ele tá ali, logo que ele nasce, ele é o colostro, que é o leite da primeira semana, né? Então, é o leite onde é muito rico em anticorpos, que é justamente para proteger o bebê aqui fora, né? Porque o bebê tá ali na barriga, de repente ele sai pro ambiente, ele precisa de proteção. Então, através desse leite, ele vai receber essa proteção da mãe. E depois ele amadurece, né? Na segunda semana a gente chama leite de transição, na terceira semana ele amadurece, e aí vai. E aí ele vai se adaptando a cada fase da criança, né? E as necessidades de cada criança. Exatamente. E durante todo esse tempo, você então adorou amamentar? Não pensou em terminar antes? Pra você foi uma ótima experiência. Isso, pra mim foi ótimo. Que legal, né? 4 anos de dedicação. Isso, muita dedicação. Principalmente, acho que do sono, né? Sim. E aí, agora me veio uma outra pergunta sobre o que você acha, o que você pensa em relação às rotinas do bebê mesmo, assim, né? Porque dizem que tem que acordar o bebê pra amamentar. Como é que é isso? Na sua visão? Então, o aleitamento materno, para mãe que quer realmente amamentar exclusivamente, a gente fala em livre demanda. Livre demanda o quê? Esquece relógio, né? Não tem hora para amamentar, não tem horários fixos e não tem tempo fixo de mamada também. Então, tudo depende do bebê. Tudo. Quem faz a demanda é o bebê. Então, assim, tem bebê que vai mamar em 40 minutos, tem bebê que vai mamar em 30, em 20, né? O importante é que o bebê mame bem numa mama e intercale com a outra, no próximo horário na outra. Por quê? Porque além do leite mudar com o tempo do desenvolvimento da criança, ele ainda muda ao longo da mamada. O que é isso? Quando o bebê começa a mamar, ele é mais rico em água, o leite, né? A gente vê que ele é mais clarinho, que vai hidratar o bebê, maravilhoso. No fundo, é um leite que é mais gorduroso. E é esse leite que vai saciar o bebê e é o leite que a gente vai ver o resultado na balança, que nem eu digo, né? Que o bebê vai ganhar peso. Então, aquela mãe que botou o bebê para mamar aqui 10, 15 minutos, depois botou 10, 15 minutos aqui na mesma mamada, muitas vezes o bebê ficou nesse leite anterior, que a gente diz, e não ganha peso. Daí a mãe fala, nossa, mas eu tô amamentando de um lado, amamento do outro na mesma mamada. E o bebê não tá ganhando peso. De novo, olha só. Tudo informação, né? Interessante. Então, livre demanda para aquelas que querem realmente amamentar. Isso. Esse negócio de rotina, de horário. Não. Tá. Não. Livre demanda mesmo. Dia, noite, madrugada. Quando o bebê quiser. Quando ele der aquela choradinha. E no primeiro mês, a gente sempre intensifica assim, sabe? Não deixa passar de 3 horas. Em função desse ganho de peso, né? O bebê se desenvolve bastante. Então, ele precisa desse aporte calórico, então, né? mesmo que ele não peça, é importante também, Isso. Tem bebê que é muito sonolento, sabe? Dorme muito, principalmente no início. Então, a gente precisa, né, acordar o bebê para mamar, porque se deixar, vai passar 5, 6 horas, e aí vai passando os dias, e a gente conta, assim, sabe? As gramas que o bebê ganha no dia. Então, se vai passando os dias, o bebê não tá mamando o suficiente, aí às vezes pode associar com a qualidade do leite, a quantidade do leite, mas muitas vezes tem a ver com a frequência. E essa questão da qualidade é importante falar, né? Que o leite materno, ele é sempre super maravilhoso, rico em tudo. Então, assim, pode ser que a mãe esteja desnutrida, mas o leite não vai estar. Exatamente. Né? É uma crença, é um mito, esse negócio. Acho que meu leite tá fraco, no sentido de não de que tá vindo pouco, mas que a bebê não tá ganhando peso porque ele não tá com nutrientes do meu leite. Mas é isso, assim, ele vai tirar, nem que seja lá do osso da mãe, pra ter um bom leite de qualidade, né? Exatamente. Inclusive, a mãe que ela tá desnutrida, o corpo dela vai se... leite é bom ainda. Vai puxar tudo de bom que tem para produzir esse leite. É interessante desmistificar isso também, né? Isso. E, inclusive, em relação a essa frequência de mamada, em função do leite ser perfeito de espécie para espécie, né? O leite humano, é por isso que o bebê mama com tanta frequência. Porque o bebê absorve, né? Absorve rápido esse leite, diferente dele tomar um leite de vaca. Exato, a digestão dele vai ser mais facilitada, né? Exatamente. Ele já tá preparado para isso. Isso, porque o leite de vaca ele é pesado, né? Proteínas são pesadas. Sim. Então o bebê, né? Por isso que a gente não pode dar uma fórmula infantil com menos de 3 horas. O bebê não dá conta, né? Então eu sempre falo, o leite em pó, aquele da farmácia, ele é de vaca. Porque às vezes, né, a gente fala... Esquece. É de vaca? Né? Às vezes os pais ficam assim, é mesmo? Então é isso, é essa diferença, assim. Por isso que o bebê tem que mamar com frequência, porque em seguida esvazia, o estômago precisa de novo, né? O leite materno. E olha só, precisa desse auxílio, desse conhecimento, até mesmo pra fórmula.
né? Não é só pra mãe que tá ali amamentando, mas pra mãe que também escolheu ou que teve que transitar pra fórmula também precisa desse aconselhamento, né? Isso, exatamente. Dificilmente a criança que usa fórmula, ela vai pedir pra mamar antes das 3 horas, né? Porque já enche mais, né? Isso. Demora mais pra digerir, mais pesado. Mas se nessas 3 horas, sei lá, acordou o bebê, né, trocou fralda, alguma coisa, o bebê ficou agitado, quer botar no seio? Sim, livre demanda, entende? Entendi. Às vezes o bebê mama um pouquinho e já dorme, sabe? Então, só o leite de fórmula, sim, que tem que ser de 3 em 3. E normalmente quando a mulher precisa, ela amamenta, mas ela precisa completar com a fórmula. Normalmente acontece, se não me engano, com bebês recém-nascidos. Pode acontecer. Mas você diz que isso é por alguma questão, ou do bebê ou da mãe, na questão da pega, ou isso pode acontecer de ter que complementar, porque normalmente algum erro ali na... Isso. Tá. Alguma questão assim pode estar acontecendo, né? Mas assim, a gente precisa dar o tempo também, né? Da descida do leite, né? Porque nos primeiros 2 dias é baixo volume mesmo, né? Então, às vezes, se a mãe tá insegura, né? Se ela não tá bem informada, às vezes ela acha, nossa, eu não tenho leite, eu tenho pouco. Mas o colostro é pouco mesmo, né? É baixo volume e à medida que o bebê vai sugar... Porque às vezes fica assim, ó. Ai, eu não tenho leite, então não bota o bebê pra mamar. É o contrário, tem que botar. Porque o bebê mamando que estimula, né? O movimento de sucção do bebê ali que faz o leite descer. É assim que o corpo dela identifica, tem um bebê para alimentar. E a questão da dor? Dói ou depende muito? Ou se doer é porque tá errado? Ou no começo é normal, vai sentir uma dor porque tá abrindo, tá passando leite ali? Como funciona? Sim, a dor é muito relativa, né? Tem mulheres que sentem mais, tem mulheres que eu já vi assim com fissuras que tu diz, ela não vai conseguir, e ela diz, pode botar, Vanessa, pode botar que eu quero aprender. Sangrando e tá Isso, ali. Tá ali. E tem mulher que tu não enxerga, mas tem umas microfissurinhas ali, para ela tá super desconfortável. Tu não consegue ver a olho nu, mas para ela tá quase insuportável. Sensação de dor de cada um. Então, sensação de cada um. Mas ele é muito gerado, é muito comum em função da pega mesmo. Da né? pega. Não tá conseguindo posicionamento, né? Que vem antes da pega. Conseguir posicionar bem o bebê para fazer a pega adequada, ajudar o bebê a mamar. Principalmente, assim, ó, desde o início, porque uma pega que a bebê faça ali, pegue o mamilo, já pode fissurar e aí tem que esperar a cicatrização, né? A gente pra colocar de novo. Isso. A gente passa o próprio leite, né? Na verdade, ela vai continuar amamentando, mas sempre tem que ajustar a pega. Sempre, né? Principalmente no início, que o bebê é pequenininho, né? Então, ela precisa fazer essa ajuda para o bebê conseguir abocanhar. Mas a dor, a maior parte, é em função disso, da pega. Ou tem a questão do frênulo que eu te falei também, né? Mas a pega é muito comum, muito comum. E por isso que ela precisa de apoio, né? Precisa de alguém ajudar a fazer, né? Sim. Quando ela não consegue, quando ela tá sentindo desconforto, né? E se o bebê pegou e doeu, tem que tirar e começar de novo, colocar de novo. E até aquela questão do empedramento que as pessoas falam, isso também, exatamente, né? Isso. E outra questão que a gente estava falando antes de começar é justamente que às vezes a mulher tá com fissura, tá com alguma coisa, e existe um mito assim, porque é muito falado que durante a gestação é importante hidratar a barriga para evitar estrias e tudo mais, mas no peito, como é que funciona isso? Isso, existe também aquela questão de preparar a mama na gestação. A gente não precisa preparar, né? O corpo já prepara, já tudo acontece naturalmente. Inclusive a areola, ela fica mais escura na gestação, porque ela é uma mira para o bebê identificar quando ele nasce. Olha que interessante. Porque o bebê, ele não identifica cores, né? Quando ele nasce. Então, ele identifica o escuro e o claro. Então, já fica assim para ser a mira do bebê quando nasce. Então, acontece também, tem umas glândulazinhas ali que liberam líquido, que é para lubrificar, né? Então, já acontece uma preparação lá na gestação, né? Dos canais da mama, tudo mais. Então, ela não precisa fazer nada na gestação. Não existe aquilo de passar bucha, passar, né, toalha, ficar no sol lá, que vai preparar, ou usar aquelas conchas, porque daí vai pressionar e o bico vai sair para formar o bico. Não existe nada disso. Naturalmente, a
A mama se prepara e quando o bebê nasce é que vai acontecer, né, de machucar ou não. Então, o que tem que ter o cuidado é depois que o bebê nasce. Essa preparação anterior, se a mulher quer passar um creme hidratante, passar na mama, mas não na parte da areola, né? Não existe isso de, eu vou friccionar para a pele ficar mais rígida, mais forte, porque daí não vai machucar depois. Não, isso não evita. E até a questão de estrias no seio, que agora me ocorreu, porque há um aumento dos seios, né? Aí pode passar creme para evitar e tudo bem. Isso, creme sim. Sempre hidratar. Isso. A melhor forma de evitar estrias é a hidratação. Isso, na mama, né? Na mama. Isso. E na barriga também, né? Sim, na barriga também. Na barriga também. Legal. E eu não sei se você, agora me veio, porque a gente começou a falar sobre isso, se você tem esse conhecimento, enfim, sobre cosméticos naturais na gestação. Porque eu sempre oriento as minhas gestantes, pelo menos em consulta, que elas prefiram cosméticos naturais, assim como a gente também fala sobre a questão de pintar o cabelo, existem muitas controvérsias e tudo mais, mas eu sempre falo, se você quer, o bebê tá ali absorvendo tudo, a pele é o nosso maior órgão e é super absortivo. Então eu sempre oriento para que elas vão para essa linha. Eu não sei se você tem algum estudo, se você tem alguma opinião sobre isso. Eu, assim como tu já tá vendo na amamentação, para mim, quanto mais natural, melhor, né? Sim. Então, assim, para ajudar uma mãe a amamentar, eu vou no caminho mais simples, né? É mãe, bebê, mama, leite, e assim a gente vai nesse caminho, sem aquele monte de apetrechos, né? Que a mulher investe lá e no fim... O básico funciona. Isso, exatamente. Produtos naturais também, né? É o melhor caminho também do que ficar usando as químicas, né? Sim, legal. Outra coisa, você menciona bastante na sua abordagem para a gente incluir um olhar para esses desafios emocionais, psicológicos, ambientais também, enfim. Eu queria que você me contasse um pouquinho a gente conversasse um pouquinho sobre esses fatores psicológicos no âmbito familiar. Como que os familiares, né, principalmente o marido, às vezes tem outros filhos, podem ajudar nesse momento da amamentação? Sim, eu sempre converso com eles também, né, durante a consulta. Não é uma consulta só com a mãe? Não. Por isso que eu sempre peço, né, para o familiar estar junto, quem vai estar com ela nesse momento do puerpério, né? Porque para essa pessoa já estar alinhada, já saber quais são os desejos dessa mulher, o que ela pode sentir ou não, né? Porque às vezes a mulher, ela tem... Eu digo assim, quando o bebê nasce, eles estão desenvolvendo esse papel, a mulher se sente... tanto existe muito uma autocobrança, né? De nutrir essa criança em todos os sentidos, é minha responsabilidade, né? Ela gestou esse bebê, agora ela vai nutrir, né? Tanto fisicamente como emocionalmente esse bebê. Então, existe essa autocobrança, às vezes ela se sente cobrada por alguém da família, né? Como ela foi cuidada na infância, isso tudo vem à tona também, né? Isso aconteceu comigo. De tu tá olhando para tua filha ali e tá cuidando dela e começava a me lembrar da minha avó, da minha infância, da minha mãe, como me cuidavam, né? Então, tudo isso, né? Tu começa, é uma viagem, assim, eu digo que a maternidade é um portal, assim, tu passa por esse portal e tu começa a acessar, sabe? Os sentimentos, emoções, pensamentos que estavam ali e que veio à tona nesse momento, né? Porque a gente recebe muita informação já, né? Dos nossos avós, dos nossos pais, então isso aí vem à tona muito depois, sabe? Aquilo a gente só entende depois que se torna mãe e pai. É isso. Então, é isso. Então, esses sentimentos todos podem vir à tona, medos, né, inseguranças. Então, isso tudo pode vir e aí, ao mesmo tempo, tu tá desenvolvendo um papel que tu nunca desenvolveu. Principalmente as mães de primeira viagem, né? E ter esse apoio até de um incentivo, né? Isso. Tipo, não, você consegue. Isso. Aí, quando o bebê nasce, eu tô num atendimento, por exemplo, eu identifico isso, porque eu tenho um olhar bem amplo, assim. Eu não olho só a mama, bebê tá mamando ou não, né? Então, eu olho tudo isso, o ambiente. Quando a gente entra na casa da pessoa, né? A gente consegue perceber como se estruturam, né? O casal e tudo mais. Então, eu trago muito isso também. Tem muita consulta aqui também. A questão de mama ali a gente resolve rapidinho. Aí tu começa a ver, tem alguma coisa aqui por trás que não é só isso, né? Então a gente começa a ver. E eu trago muito isso também pro casal.
né? Quando eu vejo que, olha... Porque ela é delicado, né? Você falar sobre isso. Às vezes, tipo, se meter, assim, isso. Né? Mas é preciso. Porque às vezes não é visto. Não é visto. E às vezes eles não conseguem identificar, entende? Ela também não consegue perceber. Às vezes a mulher chora e não sabe nem por que tá chorando, né? Então eu falo isso lá também na gestação. Olha, ela pode chorar sem saber nem explicar o porquê. Ela esquece as coisas, muito comum também depois que o bebê nasce, né? Porque ela tá focada para sobrevivência. Claro. A gente não pode esquecer que a gente é mamífero, né? Então a gente tem esse instinto de proteger, de cuidar da cria. Sim. Então a mente da gente, tu fala uma coisa para uma mulher aqui, daqui a pouco ela nem lembra mais. Claro. Eu vou deixar esse creme aqui para ti, tá bom? Tá. Passa aquilo, ela não lembra. Não é prioridade. Não é prioridade, exatamente. Então, isso tudo eu converso. Essa questão do casal também, né? Muitas vezes eu tô vendo que a mulher não tá se sentindo à vontade para falar. Então, daí eu converso, né? Converso com o pai da criança, né? Falo, olha, sobre a questão a importância do apoio dele, né? Às vezes a mulher, ela não tá se sentindo bem porque ela tá distante da família. A gente sabe que aqui tem muitas famílias que moram aqui, mas são de outros estados. Isso. Né? Então, às vezes, tá só o casal aqui, não tem ninguém da família. E essa questão de tu voltar pra tua infância, às vezes a mulher se sente deslocada. Eu queria tanto que a minha mãe estivesse aqui perto de mim, para me cuidar. Né? Eu preciso ser cuidada, sabe? Porque a gente vai muito para esse lugar do bebê, né? Para nossa infância. Então, assim, a gente precisa ter esse olhar, assim, e identificar e conversar com o casal. Olha, é importante, né? Ela precisa muito do teu apoio, né? É super importante, assim, o teu cuidado com ela nesse momento, compreender, né? Não se cobrarem. E também o contrário. Às vezes o pai tá tentando trocar uma fralda, tá tentando botar uma roupa que ele não tá conseguindo segundo o que a mãe espera, né? E aí fica aquela cobrança. Olha o jeito que tu tá fazendo. Não é assim, né? Então, e daí assim, se sobrecarrega porque acha que o outro não faz como ela gostaria. Isso. E aí pega várias tarefas para si. Exatamente, se sobrecarrega, né? E aí eu sempre falo, olha, não espera que o homem faça exatamente como tu faz, porque ele não vai, né? Então o pai também tá desenvolvendo o papel dele. E eu não sei, eu acho, vendo assim, né, de pessoas mais próximas, que o pai, ele desenvolve uma relação mais íntima e mais próxima com o bebê depois, assim, né? Eu acho que depois que começa a crescer, eles conseguem interagir mais. Que eu acho que nesses primeiros momentos, até pela questão da própria amamentação, a conexão é muito mãe e bebê, assim. Isso, muito. Então, eles também não estão se sentindo super conectados ali. Eu acho que, claro, também depende de cada um, né? De cada pai, enfim. Mas também tem essa questão, né? Isso, por isso que é importante também a mãe dar o espaço, né? Porque o pai, ele não tem muito pai, assim, que disse pra mim, nossa, se tivesse uma mama, eu ajudava ela, né? Que legal. Né, eu tenho visto, assim, muitos pais participativos. Legal. Então, isso é bem importante. Teve uma vez que um pai me falou assim, não, porque quando a gente tá amamentando... Que legal, bem participativo. É um momento que ele já considera deles, assim, isso, né? exatamente. Então, quando ela permite que ele participe, é importante. Então, ele vai ter esses momentos como? Numa troca de fralda, num banho, né? Então, deixar ele fazer, claro, né? Se ele estiver fazendo algo que seja muito... Não, olha, vamos fazer assim, vamos fazer... Mas deixar ele também desenvolver, né? Esse vínculo com a criança. Com certeza. E agora, partindo para uma parte mais técnica que você estava explicando pra gente antes, eu quero que você explique pro pessoal e também mostre sobre a almofada de amamentação que você desenvolveu. Eu achei super interessante você falar que a mãe muitas vezes fica amamentando e fica toda torta, ou então o braço cansa e tal. E as almofadas que a gente tem, a maioria no mercado hoje, elas não são anatômicas, isso, né? Tão como deveriam ser, porque são molinhas e tal. E queria que você mostrasse, porque eu achei o máximo a sua almofada e como que, enfim, explica tudo, como que deveria ser, né, essa posição do bebê. Sim, a gente estava falando da dificuldade da pega, né? Então, eu sempre falo, antes de fazer uma boa pega, tu precisa de um bom posicionamento, né? Porque se tu não posicionar bem, o bebê fica difícil, né? Então, o que acontece? A mãe, é muito comum que a mãe
quando vai posicionar, ela coloque aqui o peso do bebê e sustente com o braço. Então, imagina, amamenta aqui, 20, 40 minutos, aí a próxima mamada aqui. Então, vai ficando tensionando, né? Dói, né? Então, é mais um motivo de gerar um estresse no corpo, né? Com certeza. Então, como a gente não encontra no mercado, né? Quando a gente usa aquelas almofadas que são um C, a gente não tem altura suficiente. Geralmente, elas também são muito molinhas e aí não dá, e o bebê afunda ali, né? Então acaba ficando baixo. E ela tem que ainda ficar torta. Isso, às vezes ela joga o corpo, a mama em cima do bebê, né? Ou ela tem que sustentar com o braço. Então, quando a gente tem uma altura adequada, o bebê já fica pronto. Já fica na posição que a gente precisa que ela tenha altura suficiente, né? Para conseguir colocar o bebê já direto aqui na região da areola. Então, se o bebê está muito baixo, acontece essas dificuldades. Então, quando a gente oferece esse espaço aqui para o bebê, já só apoiar ele e ela poder ficar realmente atenta na pega. Só ali mexendo a cabecinha para pega. Isso. Bebê pegou, ela relaxa os braços ali e a almofada que vai sustentar os braços dela e o bebê. E aí você desenvolveu essa almofada, que ela é alta, que você estava me explicando, e ela encaixa. Ela encaixa. Né? Ela vai ficar assim, aqui agora com essa cadeira aqui, com esses braços, claro. não. Mas ela encaixa bem aqui, ó. O bebê vai ficar deitadinho como se fosse, tipo, uma caminha. Isso. E você só mexe na cabecinha dele. Isso. O bebê pode ficar tanto na tradicional, né, que o bebê fica com o corpo pra cá e mama aqui, ou na posição invertida, que o bebê vai ficar com o corpo pra cá e a cabecinha aqui, e ela vai fazer assim, a pega, né? Mas ela encaixa bem assim. Legal. Né? E aí eu faço também personalizada, né? Porque, que nem eu falei, às vezes a mãe é muito alta ou a mãe é mais baixinha, então ela tem uma diferença maior, né, aqui. Com certeza. Então vai ter almofada que vai precisar ser com uma altura maior, outras com uma altura menor. Então daí isso é ajustado de acordo com cada caso. E também o local que a mãe vai amamentar, né? Porque às vezes é no sofá, então tem um espaço livre dos dois lados. Ou é naquelas poltronas, né? Que as poltronas, cada uma tem uma medida. Então a gente pode fazer personalizado para encaixar naquela poltrona que ela tem também. Que legal. Né? E aí, a mãe que quiser pode entrar em contato com você, que você faz as medidas, vê a necessidade e manda fazer. Isso. Que legal, porque o conforto, ele também está relacionado com o sucesso da amamentação, com o bem-estar da mãe e tudo mais. E também, se quiser, dá para colocar o nome da criança e fica personalizado. Ai, que legal. E esse tecido aqui também, ele é impermeável. Né? Eu já fiz pensando nisso, porque a mãe tá amamentando e é muito comum pingar leite, né? Ou ela vai tomar uma água. Não ficar tendo que limpar o tempo todo. Isso, né? Só passa um paninho se precisar. Outra coisa que eu queria te perguntar também. Nossa, tem muitas perguntas, gente. Assim, é um assunto que nem eu sabia que eu era tão interessada. É tipo um poço sem fim. Mas algumas aqui que eu tinha separado, que acho que são bem legais. Que você enfatiza muito essa autonomia, né, das escolhas da mãe. Como que você trabalha pra, assim... eu acho que deve ser uma linha bem tênue, assim, pra você explicar o que é o melhor pro bebê, o certo, mas também deixar livre essa autonomia delas. Porque, enfim, a gente sabe que a amamentação, né, ela é o melhor pro bebê, enfim, e tudo mais, assim, como tantas outras escolhas. Mas como que você guia, assim, a mãe pra ela escolher? Então, eu falo assim, o caminho é ela que vai escolher, né? Tá. Eu vou informar, vou orientar de acordo com a escolha dela. Então, assim, eu vou falar de todos os benefícios, né? Posso falar de todas as técnicas, fazer todos os ajustes possíveis. Mas ela que vai escolher, né? Então, assim, já aconteceu, porque também tem essa questão dos bicos artificiais, né? Não só do bico de silicone que a gente falou, mas chupeta, mamadeira, que a gente sabe que o bebê também mama diferente. É uma sucção diferente e muitas vezes pode acontecer um desmame precoce, porque o bebê vai pro seio e não sabe o que fazer. Por isso que a gente chama de confusão de bicos. Mama um pouco no seio, mama um pouco na chupeta, um pouco na mamadeira, e o bebê vai pro seio e não sabe o que faz, né? E pode machucar também em função disso, porque muda o padrão de sucção, né? Então, já aconteceu de chegar na casa de uma mãe e eu ver que tinha uma chupetinha ali escondidinha, sabe? Ali embaixo do... Então, assim, mas não, eu não tô pra julgar, né? Eu não tô pra julgar. Eu tô pra informar e ajudar. Informada, ela vai fazer a escolha dela. Quer usar uma chupeta? Quer usar uma madeira? Vai usar. Eu só tô aqui pra informar e
tu vai saber quais são os riscos que tu corre. Entendi. Né? Tu só sabe os riscos e tu vai assumir os riscos. Né? Aconteceu, tá desmamando, Vanessa, usei a mamadeira, usei a chupeta. Tudo bem, vamos orientar e vamos... Qual o caminho agora, né? Então, a minha função é essa, assim, Entendi, orientar legal. o caminho de acordo com a escolha dela. Eu sempre falo, sou bem franca, assim, todos, né? Os prós, os contras. Qualquer coisa eu tô aqui pra te ajudar, pra gente ir pra fórmula e... Exatamente. Tem a relactação também, né? Que acho que é mais novo isso, assim. Pelo menos eu não via antes, né? Essa questão da relactação. O que acontece? A relactação, quando a mãe tem uma baixa produção de leite, aí a gente pode fazer um uso de sonda, Mas essa baixa produção de leite, ela é causada pela pega. Sim. Ah, tá. Sim. Só pra eu... Ou aconteceu voltando, algum assim. estresse aí que diminuiu a produção, né? Claro. Mas se existe uma baixa produção real, tem também a questão das cirurgias de mama, né? As mamoplastias muitas vezes comprometem, dependendo da técnica, os canais onde desce o leite. Olha. Isso também pode... Achei que era mito. As glândulas, né? Isso também é uma questão. Pode diminuir ou pode, né, descer. Porque o que acontece? O bebê no início, ela até pode produzir uma quantidade suficiente, mas depois o bebê vai crescendo, precisa de mais leite e ela não tá com uma produção que dê conta. Daí muitas vezes é preciso entrar com a fórmula, entende? Entendi. Então, assim, eu digo assim, eu sou a favor, né, super a favor da amamentação, promovo, mas tem casos que a gente precisa, né, olhar e ver o que é o melhor para aquela. Eu digo, cada caso é um caso, cada mãe é uma mãe. Então, a gente precisa orientar de acordo com o que é confortável para ela, entende? É que nem eu falo sobre a questão de saúde mental. A mãe precisa estar saudável para conseguir dar conta, né? De tudo isso e de cuidar do bebê. Não adianta ela estar lá esgotada, cansada, baixa produção de leite e, não, mas eu quero, e ela tá... Já vi muita mãe esgotada. Daí até que ponto? Né? Tá conseguindo criar vínculo com o filho, muitas vezes. E por isso eu, Bárbara, sou muito a favor dessa programação também da gestação, assim, até por questão do trabalho, às vezes tá se cobrando a voltar pro trabalho, tem tudo isso, então acho que essa programação, ela é bem-vinda, assim, né? Quando possível. Quando a gente consegue planejar, né? Exatamente, eu acho bem interessante. E trazendo um pouquinho o tema, né, que vai ser abordado desse mês que é o mês dourado, né? Agosto dourado, que é essa questão de preencher as lacunas, né? De todos poderem amamentar, não importa a classe social, assim. Você falou, né, que você trabalhou e fez toda a sua formação ali no SUS e tal, e agora tá na rede privada e tal. Você vê essas diferenças e eu achei muito legal que você chegou aqui e você falou assim, não importa a classe social, todos têm o direito e todos podem amamentar. Sim. Né? Acho que isso é importante falar, de todas as classes sociais serem acolhidas, né? Sim, é isso que eu digo, né? A mãe que quer amamentar, a gente, né, vai apoiar independente da situação que for. Porque mãe em qualquer lugar do mundo, inclusive, né? Já, assim, dentro do Brasil, a gente já vê várias culturas, assim, diferentes, né? Então, independente do país, independente do estado que a gente tá, a necessidade da mãe, quando ela quer amamentar, é a mesma. Não muda. Eu já atendi no Rio Grande do Sul, aqui em Santa Catarina, no Rio de Janeiro, e a necessidade é a mesma, né? As dificuldades. Então, independente da classe social ou do lugar, a mãe que quer amamentar, ela precisa de apoio, de informação, né? E de informação, por isso é tão importante falar, né? Principalmente agora que tá em foco, assim, né? Que daí todo mundo começa a falar, então... Sim. Que mais pessoas... Que bom que você tá aqui hoje, porque também o meu público consegue saber um pouco mais sobre isso, né? Porque não é um podcast específico pra isso. Sim. Então, fico muito feliz que a gente tá trazendo esse assunto, você tá podendo trazer tanta informação, assim. E eu queria também saber sobre os bancos de leite, né? Qual que é a importância? Você trabalhou, né? Fez a sua residência, né? Banco de leite. Qual que é a importância dos bancos de leite e como as mães podem contribuir e se beneficiar deles? Bancos de leite, o Brasil é referência mundial em bancos de leite humano. Olha que legal. A gente tem a maior rede de bancos de leite do mundo. O que acontece? O banco de leite, aqui da Fiocruz, onde eu fiz a residência, no Fernandes Figueira, é um Instituto Nacional de Saúde da Criança, da Mulher e do Adolescente. Então, ali é um lugar onde saem todas as normas técnicas para os bancos de leite. Então, qualquer lugar do mundo que queira implantar um banco de leite, eles vêm, existe uma cooperação internacional, onde nossos técnicos da Fiocruz vão até esses países, os ministros, os governantes desses países vêm até ali essa sede da Fiocruz
para fazer toda essa avaliação, né, do que é necessário, como implantar, né, e eles levam essas informações para o país e, claro, respeitando a cultura do país, Que né, legal. porque tem essas diferenças. Então, assim, a gente tem um nome bem forte no mundo em relação a bancos de leite. E aí existe uma rede no Brasil, existe uma rede global, né, onde vários bancos de leite, só que aqui é a maior número, né, tem mais de 200 bancos de leite no Brasil espalhados em todos os estados. Isso. Aqui em Santa Catarina, o mais próximo aqui de Balneário nosso é aqui no Marieta, né? Isso, em Itajaí. Então, qual é a função do banco de leite? O banco de leite, ele promove o aleitamento materno, né? Então, ele está sempre ligado a uma UTI neonatal. Por quê? Porque recebe leites de doação. E esses leites, eles passam por um processo de qualidade ali, onde ele é todo avaliado, né? Esses leites que as mães doam, tem todo um critério, né? Para acontecer essa doação. E aí se recebe esse leite, e esse leite é oferecido para os bebês na UTI neonatal. Porque o que acontece? As mães dos bebês da UTI, elas... né, o ideal é que elas ofereçam o próprio leite, mas muitas vezes em função do estresse, né, tem um bebê internado ali. Às vezes internações são prolongadas. Então essa mulher, né, tá ali com o bebê dela. Então ela passa por muitas situações onde realmente acontece uma diminuição, ela não dá conta de amamentar, né, o bebê, e até poder ter uma alta. Então acontece todo um processo. E quando recebe esse leite, é maravilhoso, porque o leite materno, ele é muito favorável para essa criança se recuperar e poder ter a alta, né? Então é muito maravilhoso. E quem que pode doar? Tipo assim, qualquer mãe que tem bastante leite pode doar, daí vai passar por um processo de avaliação desse leite. Isso. É sempre pedido os exames, né, que a mãe fez. Ela tem todos em dia, geralmente, né, em função do pré-natal. Então, é feita uma avaliação, né, para ver se essa mulher é apta para doar. O bebê dela tem que estar ganhando peso, né, porque não adianta ela tirar para doar se o bebê dela, né, tá com déficit de... Então, assim, é feita essa avaliação e ela pode fazer, tem também uma forma de fazer a extração do leite, onde armazenar e oferecer. O banco de leite, geralmente, ele fornece os frascos, então ela traz, né, entrega na casa da mãe os frascos vazios, esterilizados, e depois na semana seguinte, ou dependendo, né, do aprazamento, ela vai devolver o frasco cheio, receber o vazio e assim vai indo. Que legal. Essa doação. E além disso, além da doação do leite, também acontece o atendimento dentro dos bancos de leite, né? Tipo, as mães tanto do próprio hospital, da maternidade, que tem dificuldades com a amamentação. Eu tô falando da minha realidade, né, que eu tinha lá na residência. Atendia dentro do hospital, alojamento conjunto, atendia na UTI neonatal, no centro pediátrico, onde os bebês passam por cirurgias, né? E também atendia dentro do consultório do banco de leite. Então, orientando as mães. Orientando, ajudando, mantendo essa produção de leite para os bebês que estão internados, né? O método canguru também, que é um alojamento onde os bebês saem da UTI e a mãe está em adaptação com o bebê, começando a colocar no seio, né? Nessa transição do uso da sonda lá na UTI para o seio materno. Então, tem esse tipo de alojamento também. Então, fazia todo esse acompanhamento lá. Que legal. E é bem interessante. E, além disso, também tem a possibilidade de receber as mães que já estão em casa com dificuldade. É, isso que eu ia perguntar. Né? Depois da alta. Então, com dificuldade, daí tem a possibilidade de ser atendido pelo banco de leite para ajudar nesse processo, qualquer legal. fase. Que legal, nossa, muito massa. E assim, pra gente já chegando pro final, queria que a gente fosse já para umas dicas mais práticas mesmo, que você pode compartilhar aí pras mães, de repente, que estão nesse começo aí da amamentação, enfim, né, quem tá ouvindo aí, pra facilitar o processo de amamentação, assim, dicas bem práticas, assim, bem básicas, o que você poderia dizer? Digamos que, como a dificuldade maior é a pega, né? Então, uma coisa que toda mãe tem dúvidas e medos em relação a isso. Então, o importante é preparar a mama antes de amamentar, né? Fazer massagem, que existe técnica para fazer a massagem, né? Precisa ter uma profundidade para fazer a massagem, fazer movimentos circulares, né? A gente sempre coloca nos dois lados opostos da areola e vai fazendo um movimento circular na mama. Toda né? vez que vai, antes de amamentar? Antes de amamentar é bom fazer. Olha. Não é muito tempo. É a qualidade de como tu faz essa assim. massagem. É fazer um pouco, principalmente ali depois que o bebê chega ali no 3º dia pós-parto, que é quando acontece aquele aumento de volume, né? Porque daí, como eu falei, fica difícil pro bebê abocanhar, e quando faz a massagem e faz um pouquinho de ordenha para a areola ficar macia,
lembra, para chegar bem ali no fundo, precisa estar macia, porque se ela tiver túrgida, durinha, aí fica mais difícil. Então a gente faz uma boa massagem, né, em toda a área, começa sempre da areola e vai abrindo para toda a mama, fazendo movimentos circulares, fica um tempo no mesmo ponto ali, até sentir que amaciou. Depois que fez a massagem em toda a mama, aí vai fazer a ordenha, que daí a ordenha também tem uma técnica certa. A gente pega a região bem na linha divisória da mama com a areola e coloca o polegar e o indicador, traciona contra o corpo e faz movimento de junta e solta, junta e solta. Quando a gente faz isso, o leite começa a... Só com a mão mesmo, nenhum produto? Não, né? só com a mão. E aí, até no início, a gente não estimula demais, né? Porque a gente está numa fase que é de estímulo de descida do leite. Claro. Depois acontece essa descida ali entre o terceiro e quinto. E depois a produção de leite vai se ajustando de acordo com a demanda do bebê. Se a gente fica, a mama ela é dependente de estímulo. Se a gente está sempre estimulando, ela está sempre produzindo aquele volume. Então, se tem um bebê mamando, mais eu tirando leite, eu vou estar sempre produzindo esse excesso. Entendi. Né? Então, são essas questões. A questão que eu falei também do posicionamento. Achei isso super legal. Uma coisa simples que facilita. Coloca ali, gente, só de ver, parece que já dá um conforto. Já dá um conforto. Só trazer ele perto ali. Sim. E o ajuste da pega também, né? Como eu falei, a areola ela tem que estar bem macia, né? Quando a areola tá bem macia, a gente consegue ajudar o bebê. E tem que esperar o bebê abrir bem a boca, né? O bebê que não abre muito a boca, a gente estimula passando o mamilo aqui entre o nariz e o lábio superior. Que o bebê tem um reflexo de abertura. Aí quando o bebê abre bem, mas é boca de bocejo, né? Uma boquinha pequenininha, aí o bebê consegue chegar lá no fundo. Daí a mãe diminui e ela traz a cabecinha do bebê com a mão. E consegue fazer o encaixe. Quando ela faz o encaixe, ela diminui a área aqui, porque também isso aqui é importante. A gente faz uma pinça do lado da mama, que a gente diminui essa área para facilitar a pega. Entendi. E aí o bebê abriu a boca, eu falo abrir o bocão, né? A gente traz o bebê com a mão, aí sente o bebê sugar, firmar a sucção, e aí essa mão aqui mantém. Entendi. Só depois que firmou a sucção que a gente solta bem devagarinho a mama e mantém o bebê próximo, assim, para não escorregar. Que é quando o bebê escorrega a cabeça para trás, assim, e perde a pega, que acaba pegando o mamilo e pode fissurar também. Entendi. São pequenas coisinhas, mas que ajudam realmente. São detalhezinhos, né? Exatamente. Enfim, onde as mães que agora ficaram com mais vontade de saber mais podem encontrar recursos adicionais para saber mais sobre, principalmente suporte, né, de amamentação? Acho que você tem as suas redes, que você posta bastante coisa legal também, né? Instagram. O Instagram. Qual que é o seu Instagram? É Vanessa Vexel. Vanessa Vexel. Vai estar aqui embaixo o link também e o arroba. Você costuma receber, tipo, dúvidas, responder? As pessoas podem mandar tudo? Que bom. Tá, então tá. Sim. Então, quem tiver dúvidas, já sabem onde procurar. E você também faz uma consulta pré-natal que eu achei super interessante também, né? Sim. Não só quando a pessoa tá amamentando, mas o pré, que a gente começou já falando que é super importante. Na verdade, não se espera, né? O ideal é não esperar mesmo. Não esperar o bebê chegar, né? Olha quanta informação a gente já teve aqui. Eu tô pensando assim, né? Quando chegar a minha hora, eu já vou saber de várias coisinhas que eu não sabia. Imagina se chegasse na hora pra aprender, né? Sim. E numa consulta a gente consegue ter um olhar para aquele casal, para aquela família, né? Com certeza, que é... Cada caso, né? A gente vai... Gente, eu fiquei, assim, abismada com a questão da língua, a questão do peito, é tudo muito individual, né? Cada formato, cada coisinha. Eu queria te agradecer muito por tanto conhecimento rico que você veio agregar, de verdade. O seu trabalho é maravilhoso. Adorei te conhecer. E queria agradecer muito a Maitá também, que nos uniu, né? Sim. Graças a Maitá que quis promover esse conhecimento sobre esse assunto para todo mundo nesse mês, principalmente no dia da gestante, Dia Mundial da Gestante, que é dia 15 de agosto. Então, eles quiseram trazer esse papo para esclarecer, trazer informação para cada vez mais pessoas poderem ter um momento de autocuidado nessa fase da amamentação, passar por uma gestação um pouco mais acolhedora e consciente. Então, Maitá Cosméticos Naturais, muito obrigada, né, por essa oportunidade. E eles deixaram um presentinho aqui pra você também. O Leiliano pediu pra eu te entregar. Eles também estão aqui trouxeram aqui um sabonete líquido de maçã e canela. São todos, como eu tava te falando, naturais, clean label, veganos, cruelty free, da região aqui da Serra Catarinense. Então, eles conhecem os produtores, eles
tem muito esse negócio de acolher também dessa questão consciente de toda da cadeia sustentável, né? Eles também têm muito essa questão de trazer a memória afetiva da Serra Catarinense quando você estiver usando os produtos e tudo mais, né? Então, eles têm erva mate, tem butiá, tem a goiaba da serra, a maçã com canela, todos os ativos aqui da Serra Catarinense, eles estão desenvolvendo cada vez mais. Então, acho que tem tudo a ver, né? Com esse momento de acolhimento, de naturalidade, mamãe e bebê, cuidado. Sim, maravilhoso. Maravilhoso, incrível. E eu quero agradecer a ele, né? Que nos fez essa conexão maravilhosa com esses produtos incríveis. Sim. E também por a gente estar aqui nessa conversa, né? Sim. Que eu adoro falar sobre a amamentação. Não, dá pra ver, assim, teu olho brilha e eu acabei de descobrir que é um novo assunto que eu adoro também. É o universo da amamentação, né? É bem legal. Complexo. Muito legal. Obrigada mais uma vez. E obrigada a vocês que estão assistindo a gente. Não esqueçam de se inscrever no canal se você estiver assistindo pelo YouTube. Deixe seu comentário aqui embaixo. Se você estiver ouvindo pelo Spotify ou outra plataforma, também não deixe de nos seguir, porque toda semana nós trazemos convidados ou assuntos e temas muito especiais para te ajudar no teu autodesenvolvimento, autoconsciência, ou pelo menos te trazer uma informação nova. Eu espero vocês na semana que vem e um beijo!